onde se escondeu. Muito bom dia. É difícil. Muito bom dia a todos. Nessa quarta-feira, dia 3 de junho. Sejam todos bem-vindos ao Café com o Evangelho nessa manhã. Bom dia, Ovênia, Camila, Virgínia, Carla. Couto, eu esqueço o seu nome, me perdoe, querida. Fabi. Bom dia, querida. Rejane. Bom dia, Samantha. Seja bem-vinda. Camila Maria, seja muito bem-vinda. Começando aí, peraí, deixa eu mexer aqui. Oi, Cíntia, amiga querida, lá em Brasília, acordando cedo comigo hoje, bom dia. Ana Laura, Valéria, querida, muito bom dia. Valéria que ontem fez a palestra lá na Suave Caminho. Então, quem quiser conferir como é que foi, tá lá na página da Sesc. Bom dia, Ná. Oi, Nilce. Muito bom dia, querida. Kátia. Seja bem-vinda, Kátia, mais uma vez. Cabo Frio. Cabo Frio também acorda cedo. Que delícia, aqui pertinho, né? Oi, Nelly. Oi, Ivan. Bom dia, Ivan. Serjão chegou aí, ó. Vamos lá. Bom dia, Claudinha de Nilópolis. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Vou baixar aqui. Já tá no cafezinho, que delícia. Coisa boa, gente. Sim, com certeza. Quem é esse aí? Esse é o Ivan. Bom dia pro Ivan também. Esse é o Ivan. O Ivan que tem dado uma de aparício aqui. Opa! Não, mas no telefone não pode, né, Ivan? Que aí quer derrubar. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito bom dia. Caiu? Caiu? Caiu e voltou. Ah, então é o gato mexendo aqui no telefone. Me perdoe. Ele gosta de passear na frente do aparelho, daqui a pouco ele sossega. Seja bem-vindo mais uma vez, Plum. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer muito grande a gente estar aqui, né? Poder falar um pouquinho do Espiritismo, poder já acordar falando do Espiritismo, né? Falar um pouquinho dessa doutrina que tanto nos esclarece, nos conforta, né? Isso aí. Hoje a gente está unindo aqui os dois evangelhos. O Sérgio e a Gleice fazem o nosso evangelho online, que funciona todos os dias, diariamente, mais à noite, 8 horas da noite. Então, quem ainda não conhece, vai lá, prestigia também, segue lá, porque às vezes a gente conhece alguém que está precisando, mas que não gosta de acordar cedo. E estar ao vivo tem toda a diferença, né? Permite uma interação, é mais gostoso de participar. Então, fica o convite para todo mundo conhecer, quem não conhece ainda. Isso. Certinho? Seguimos na missão. Seguimos na missão. Aí a Luiane já conhece, foi dormir vendo o Sérgio e agora acordou com ele. Muito bem. Ontem o Turra, o Turra teve lá, né? Ontem. Sim, A minha irmã que começou aqui, a Luana, ela não está conseguindo mais acordar cedo, ela é fã de carteirinha do nosso Evangelho de Noite lá, tá sempre
comentando comigo, né? Quanto que ela tá gostando e como tá fazendo bem a ela. Muita Isso. gratidão, viu? Sim, que bom, O endereço é esse pelo qual ele entrou, Rejane, é @nosso, tracinho, aquele tracinho para baixo, underline, evangelho, tracinho, online, tá bom? Depois você confere aí, ou então alguém anota aí embaixo. O próprio Sérgio aí, se tiver como anotar, eu tô com o telefone aqui impossibilitada de tocar na tela, senão cai. Então, só para deixar aí. Excelente. Vamos então começar fazendo a nossa prece inicial. O Sérgio vai fazer a final. Então a gente começa aí sintonizando e pedindo o auxílio dos nossos mentores, os nossos amigos, né? A gente às vezes fala só em mentores, mas todos aqueles espíritos que nos acompanham, não necessariamente aqueles que nos guiam, mas os que acompanham o nosso estudo, que vêm ao nosso encontro nos momentos em que a gente se une em pensamento para refletir acerca do Evangelho de Jesus, codificado pela nossa doutrina espírita. Vamos todos nos unir, rogando ao nosso Mestre Jesus querido, que em nosso coração se faça sempre presente a sua luz, que a nossa mente consiga aprender, penetrar esses ensinamentos, a fim de que, raciocinando sobre eles, seja cada vez mais fácil de internalizar em nossos pensamentos, em nossas atitudes. Que a gente não deixe nunca de ir com essas vibrações na prece, também mentalizar todos aqueles a quem nosso coração nesse momento se recorda, necessitados de equilíbrio, de consolo, de paz, que a gente consiga envolver cada um destes irmãos em suas necessidades, que possam ser nesse momento amenizadas todas as dores e as feridas neste abraço espiritual que a prece permite que a gente sinta e também que a gente dê. Assim pedimos licença para começar a leitura de hoje, na certeza de que dela sairemos ainda melhores, mais fortes e com a alegria cristã daquele que sabe que a bondade de Deus, ela é enorme e é para todos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, estamos no capítulo 7. Hoje a gente começa as instruções dos Espíritos com a leitura do item 9, que é a vingança. Certo, Sérgio? Exatamente. Então, Comecemos. pode começar aí. Então vamos lá. O item 9, a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade, no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que elas se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, Espera que eu mexi aqui no computador, ele deu um salto aqui. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Bom, a gente já pode até dar uma pausazinha aí, porque só para fazer um breve comentário, né, em relação a o quanto a gente, apesar de às vezes parecer que a gente não evolui, né? Tem muita gente, a gente não está evoluindo, a gente não é muito atrasado, né? Realmente, a gente às vezes tem essa percepção, né? Mas, quando a gente verifica tudo que a gente já passou, né? As questões do duelo, da vingança, a gente está evoluindo, né?
É claro que a gente ainda, às vezes no nosso íntimo, a gente sente uma vontade, né? Mas a gente já consegue de alguma forma dominar essa vontade, né? Mesmo que seja assim. Por quê? Se a gente olhar para o passado, a gente vê que essas vinganças eram muito mais acerbadas, era uma coisa muito mais vista no sentido realmente do ato em si, né? As mortes, né? Uma família matando a outra. Claro que a gente ainda vê muita coisa hoje em dia, né? Principalmente quando a gente vê as nações, né? Por exemplo. A gente vê brigas entre nações. Então, às vezes, muitas vezes, né, a gente vê isso como uma vingança, né? Infelizmente ainda. Isso ainda está na nossa sociedade. Mas um pouco melhor do que nós já fomos, né? Posso prosseguir? Exatamente. Você E quer o falar alguma quanto coisa? que às vezes a gente não faz ideia, né, de como está nas mínimas coisas isso, né? Às vezes, e com muita frequência, eu acho que hoje em dia, não sei se com tanta frequência, mas na minha época de criança, era muito comum dizer assim, ai do meu filho se ele chegar em casa e tiver apanhado na escola e não tiver revidado, né? Eu volto com ele lá agora para ele bater no amiguinho de volta. E Exatamente. isso era uma coisa que se ensinava, né, para as crianças, que você não podia sair impune a nada, né? Eu acho que hoje em dia isso já tem mudado um pouquinho esse conceito. Mas na minha época eu lembro que era muito frequente. Era certo, tomou, levou, né? E era uma vergonha você Exatamente. chegar em casa e dizer que você apanhou na escola. Sim, você tocou num ponto exatamente que dá para a gente perceber um pouquinho já dessa diferença recente, né? A gente não precisa voltar muito mais no passado. Mas era bem assim, a nossa educação era muito assim. Meu filho, olha só, bateu, levou. Então, Sim. não chegue em casa chorando porque tu apanhou no colégio, Se né? não, apanha em casa também. Se Se você não, chegar apanhando. exatamente, chegar aqui chorando porque tu apanhou, tu vai apanhar em dobro, né? E é A gente era. engraçado, né? Pois é. Mas acho que a gente Então, aprendeu já um pouquinho, né? A outra geração, né? A nossa geração, a sua geração. Então a gente já começou a aprender um pouquinho de que não é bem assim, né? Então aí a gente já vê uma evolução. Já vê que exatamente. realmente, como bem diz aqui, né? Tendem a desaparecer dentre os homens, né? Mas, como nós sabemos que ainda estamos no mundo de provas e expiações, ainda estamos cheios de espíritos que têm muitas dívidas. Muitos vêm cobrar essas dívidas de nós, essas dívidas de nós. Nós viemos cobrar dívidas dos outros também, né? A gente ainda está nessa conexão ainda assim desses aspectos, né? Às vezes, né? De dívida mesmo, né? De vingança. A gente ainda vem muito ainda com carregado disso, né? Porque, como eu falei, a gente ainda está num processo evolutivo que ainda estamos nesse estágio, né? Ainda Pois é. o Quando a gente fala orgulho. em vingança, a gente pensa só na vingança física, né? Do bateu, levou. Mas, na Uhum. verdade, às vezes a gente faz isso sem necessariamente agredir alguém fisicamente, né? Com uma bobeira, Sim. por exemplo. Ah, no aniversário do meu filho, eu não vou chamar fulano, porque fulano fez festa e não me chamou. Então, é um bateu, levou sem É. agressão física, né? Uma bobeira que eu tô comentando, mas Uhum, assim, uhum. olha, eu não vou ser mais bonzinho, tá? Deixa ele me pedir de novo alguma coisa. Dor de barriga não dá uma vez só. Se me pedir de novo também, eu vou dar o troco, né? É esse troco que a gente acha que a gente está sempre comprando e vendendo alguma coisa. A vingança moral, isso mesmo, Ana Laura. Exatamente aí, essa expressão aí. A gente está sempre achando que a gente está comprando e vendendo. E aí a gente fica preocupado com esse troco, né? É, Com esse é, retorno. É isso que exatamente. faz que gera essa vingança. Porque a gente pensa às vezes muito nisso, né? No ato físico. Mas É, às vezes isso é até pior, né? Essa, sim. essa,
essa coisa que você machuca a pessoa no sentimento, né? Você machuca ela nisso, que você deixa você restringe a pessoa de fazer parte do seu convívio, né? Não, eu Sim, não chamo mais fulano para vir aqui na minha casa. Eu não exatamente. convido para festa. Você tocou no ponto, né? Bem, e isso às vezes machuca, né? Eu não ligo, eu não telefono mais para fulano, não falo mais com fulano. É uma vingança, realmente. É, Deixei de falar com uma pessoa. Caramba, né? Às vezes isso é uma vingança, realmente. A gente faz essas vingançazinhas assim, né? E isso, claro, a gente ainda está, né, se aperfeiçoando nisso, né? exato. E às vezes, assim, às vezes tem gente que pode ouvir isso agora e falar assim, caramba, eu não tinha pensado nisso, né? Porque a gente pensa que a gente é muito bonzinho. Eu não me vingo de ninguém, não tenho nem Aham, espada, nem arma, nem nada para bater em ninguém, para me vingar. Mas a gente tem a palavra, o sentimento, e às vezes isso dá uns golpes, né? Por exemplo, eu lembro que na minha infância o meu pai nunca me bateu. Mas assim, acho que eu preferia às vezes apanhar do que tomar um esporro, porque quando vinha com o esporro, aqueles golpes, né, da palavra, aham, eu lembro que eu tinha muito medo de tomar esporro, né? E às vezes a gente aham. não faz ideia que as palavras podem golpear, né, as outras. E elas têm Sim, muito poder. É muito mais do que um tapa. exatamente. É. E a gente sabe, né, conforme a gente vai estudando cada vez mais a doutrina, às vezes não é só as palavras, né? É também os pensamentos, né? Às vezes o Sim, pensamento, só de você pensar, né, é aquele dardozinho que você joga no outro, né? Então isso exato. tudo é vingança. Às vezes a gente, quero mais aquele que se ferre. Ele fez isso assim assim comigo. Ele não me chamou para ir na festa na casa dele. Tomara Exato. que essa festa dê Acabe a confusão, luz. acabe a luz. Exato. Gente, isso é uma forma de vingança, né? Assim, da gente Exato. querer o mal do outro, de alguma forma é uma, né? Mas enfim, posso continuar, né? A gente tá Pode ir lá. aprendendo. Vamos lá. Vingar-se, vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Nossa, né? Foi exatamente o que a gente falou, né? É, é aquela vingançazinha, né? Bem maquinada, né? Né? Tem isso também, né? Aquela coisa bem traiçoeira, né? Isso é uma coisa Exatamente. bem baixa, né? Isso é uma coisa que, como a gente tem estudado, ainda é muito do nosso, acho que do nosso instinto, né? Isso ainda está muito, né? Porque não tem um sentimento aí nisso, né? Aquela coisa do sentimento bom que nos faz evoluir, né? Então é realmente uma coisa, né? Bem baixa, né? E cadê o perdoar os vossos inimigos, né? Sim. Você vê como é que Porque um aprendizado ele vai se atrelando no outro, né? Como que tudo vem se encaixando no Evangelho. E que quando a gente fala de vingança, a gente está justamente agindo contra o item que a gente falou anteriormente, que era dar a outra face. E do outro capítulo que a gente falou da misericórdia, da bem-aventurança, né? De uhum, bem-aventurados misericórdios. Então isso tudo vem encadeando, né? Então quando chega aqui, a gente lê sobre isso, ela vai contra tudo, todo aquele preceito do Cristo que a gente veio estudando até agora, né? Então se torna inconcebível. Isso é totalmente o fruto do não perdoar, né? sim, E sim, a gente vê o quanto que isso faz mal para aquele que acha que está se vingando.
Às vezes você não consegue necessariamente atingir o outro, porque se o outro está equilibrado, né? Se o outro está numa boa conduta, se o outro está com boas companhias espirituais, se tem o hábito da prece, por mais que você faça o mal, ou por mais que você evoque isso em pensamentos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente fala em vingança, tinha gente que tinha muito medo, né, de trabalho, das outros segmentos religiosos que são espiritualistas, né? Ah, porque Uhum. fulano fez... Ah, minha vida tá assim porque fulano fez um trabalho pra mim, ou coisa Assim, assim, né? Trabalho é a vingança, né? Nunca é alguma coisa boa. Quer dizer, tem até aqueles que são, mas em geral a gente tem medo disso, né, a gente? As pessoas comentam, né? Fizeram isso pra mim, fizeram aquilo pra mim. E a gente tem que lembrar que aquele que emite, que tem aquele desejo do mal, ele tá primeiro sujando a si mesmo, né? Se eu pegar aqui uma toalha branca e jogar um monte de carvão em cima da toalha, eu posso até sujar a toalha, mas se eu olhar para minha mão, ela é a primeira que vai estar suja, né? Então, aquele que emite é o que se compromete mais. Às vezes você consegue atingir o outro, né? Se o outro dá uma brecha, se o outro estiver desequilibrado, mas em geral, da onde sai o pensamento perverso, o pensamento maléfico, é que está mais doente, na verdade, né? Então a gente sim. tem que pensar nisso. Quando a gente tem esse sentimento em relação a alguém, a gente primeiro tem que pensar por que eu estou pensando isso? Por que eu estou com esse desejo de me vingar do outro, né? Porque o mais doente é aquele que sente isso primeiro. Então é importante para a gente se conhecer. A gente lê e sempre pensa no outro. Fulano é Sim. vingativo, fulano quer o mal, mas é um convite a gente pensar na gente, porque algumas vezes a gente pode cair nessa vibração aí também. Sim. E eu vi passando aqui, se eu não me engano, foi a Cíntia que comentou, tem aquelas vinganças às vezes velada, né? E às vezes que você faz uma influência, né? Sim. Você não vai fazer diretamente sim com uma pessoa, alguma coisa, mas às vezes por trás você fica fazendo a maledicência, né? Ah, fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo. É uma forma de, né, você tá querendo atingir o outro, porque o outro, de Sim. repente, falou ou fez algo a você que você talvez não compreendeu corretamente, e aí você se sente ofendido. Mas você não voltou lá também e perguntou a ele, conversou, tentou esclarecer. E aí você se sente ofendido e começa a fazer aquela vingançazinha, né? Ali por trás. Fulano não presta, fulano não sei o quê. É uma forma de vingança, né? Coisa Sim. ainda das nossas inferioridades, né? Que a gente carrega, né? Então é aquela vingançazinha bem velada mesmo, né? Bem Infelizmente. infantil, bem É, infantil. sim, sim. Bem infantil. Verdade, né? Você Pode seguir, Sérgio. continua, eu continuo. Então vamos lá. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam, né? Os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas, e em seno propícia ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o, então na hora e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor,
espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Parece até novela, né? Parece. Nossa. E como que, por falar em novela, como que de certa forma isso ainda compraz um pouco, né, a humanidade? Porque senão a gente não daria muito ibope para essas historinhas, né? Que as pessoas fazem, criam em Intrigas. séries, filmes, novelas, né? E que você, no final das contas, fica esperando pelo momento em que o bonzinho se vinga, em que o mal perece, né? Você torce a novela inteira para chegar no último dia e você vê o fim que teve aquele malfeitor, aquele algoz, né? E se o autor da novela não dá a ele o fim que você acha que ele merece, você diz que a novela não foi boa, que decepcionou no final, né? Eu não sou muito desse tipo de mais, já tem um tempo já que eu não acompanho, mas até onde eu acompanhei, era bem assim, né? E nos filmes é bem assim também. Então a gente vem sendo incentivado a ter essa torcida, né? Para que o mal pereça, para que aquele que não está fazendo o bem, que a gente julga ser o bem, para que ele tenha um fim trágico. Então, bem ou mal, a gente aprende a estimular o nosso pensamento para a vingança. E a gente fica na torcida, né? A gente olha um irmão se equivocando, assim, tomara que ele pegue coronavírus. Meu Deus! Esse sentimento que a gente coloca é um sentimento de vingança. Olha, você não está fazendo bem. Eu quero mais é que você sofra, né? Quando, na verdade, a gente esquece que já existe, independente da nossa vontade, uma lei de ação e reação, né? A lei divina, que a todo mal terá sua consequência. Assim como todo bem será nosso advogado em toda parte, toda ação equivocada, ela vai gerar consequências. Então não é preciso que a gente fique arquitetando um tipo de consequência penosa para aquele que se equivocou, né? Se a gente confia em Deus, a gente sabe que de algum momento a própria vida, ela vai impor a cada um a colheita da sua semeadura, né? Então é uma coisa assim, meio até orgulhosa da nossa parte de achar que a gente sabe mais do que Deus, de falar assim, não, Deus, pode deixar aqui, desse aí eu dou um jeito, com esse aí eu resolvo, não precisa nem se preocupar. Que isso, né? Mas que bobagem. Quando a gente se coloca como discípulo do Cristo, o discípulo, ele é o aprendiz. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer enquanto aprendiz é baixar a nossa bola, porque se a gente está aprendendo alguma coisa, a gente ainda não sabe tudo, né? A gente ainda não é o mestre. Então vamos baixar a bola e vamos fazer aquilo que compete ao aprendiz, ao discípulo, né? E vamos deixar que a bondade divina, que a misericórdia, a justiça divina faça aquilo que for necessário por cada um de nós, né? Sim. Um monte de gente comentando aí. Vamos lá, o Ladeira colocou que quando Pedro fala para mim de Paulo, eu sei muito mais sobre Pedro do que de Paulo. É bom tomar sempre cuidado com isso, né? Sim. Deus tarda, mas não falha. É uma frase um pouco vingativa também, né? Que a gente vai falar assim, calma, deixa estar, jacaré, a lagoa há de secar. Sim. E aí, cadê, né? Como, né, a gente está estudando esse capítulo agora, né? Amai os vossos inimigos, né? Sim. A gente não precisa amar nesse sentido que a gente às vezes acha, né? Que a gente precisa se tornar amiguinho do nosso inimigo, né? No sentido de, eu agora vou trazer ele para minha casa, né? Isso seria ideal, claro. Vou fazer ele realmente aquele que era meu opressor, meu inimigo, né? Conseguir chegar ao ponto de trazê-lo ao meu convívio, né?
para que a gente pudesse realmente se conciliar. Mas isso às vezes é muito difícil. É por isso que a instrução é, pelo menos, não faça o mal ao seu inimigo, né? Deseje-lhe o bem. Se ele te fizer o mal, retribua com o bem, né? Então não seja vingativo em retribuir o mal com o mal, né? Seja o vingativo do bem, retribua com o bem, né? Ele te faz o mal, retribua com o bem, né? Deseje-lhe o bem, não fale mal dele, né? Não faça realmente essas intrigas, o mal dizer da pessoa. Deixa ele seguir o caminho, mas também não precisamos pensar, né? Deixa ele seguir o seu caminho que ele vai encontrar as pedras dele, né? Deixa ele se ferrar no caminho, deixa ele pegar coronavírus, tomara. Não, a gente tem que pensar, deixa ele seguir o caminho dele, que ele seja feliz, segue em paz, né? Que a gente possa, pelo menos nesse sentido, né? Praticar o amor. Isso é uma prática do amor também, não desejar o mal, né? Por mais Exatamente. que aquele inimigo tenha te feito o mal e você considere o inimigo, porque a gente não sabe, a gente está vivendo aqui o atual. A gente tem muito essa visão do hoje, essa coisa do material. O hoje que eu digo assim, dessa vida. Muitas coisas a gente lembra do que a gente fez no passado e a gente identifica o porquê daquela inimizade, mas muitas coisas a gente não sabe, né? Sim. Isso são mazelas que a gente vem carregando de vidas e vidas passadas. Então a gente não sabe o porquê dessa inimizade. Será o que eu fiz? Será que eu não fiz algo que realmente está fazendo com que com aquele irmão que ele tenha esse sentimento e está querendo fazer o mal a mim, né? Então essas reflexões que a gente deve fazer, né? Para que a gente possa praticar o bem para ele. Que seja Exatamente. isso, pelo menos, né? E que a gente, assim, se vigie, porque alguns pensamentos, às vezes, a gente vai ter, né? Igual o Daniel, o Carlos André contou isso uma vez, mas quem falou isso foi o Daniel. E aí ele falou assim, tomara que ele vá pela rua e encontre um poste. Aí ele lembrou que é espírita e falou assim, e que desvie do poste. No meio do pensamento você lembra que você é espírita. E aí se você desejar um poste no caminho, você imediatamente deseja que ele desvie. Que ele só consiga desviar. Ai. Mas assim, lembrando disso, a gente lembra que esse tipo de vingança, que não é exatamente essa da espada, né? Mas que é essa que fica ali tentando sempre causar uma armadilha para o outro, Jesus passou por isso quantas vezes, né? Quantas vezes as pessoas mal intencionadas perguntavam a Jesus coisas para ver como é que ele ia reagir, né? Como no episódio da mulher adúltera. E aí, Jesus, como é que vai ser? Essa mulher aí cometeu um crime, e aí, né? Então tentavam, né? De alguma forma fazer ele cair, fazer ele se confundir. Então esse tipo de atitude, ele também pode ser essa vingança velada, né? A gente tentar complicar o outro, né? Porque ele não está agindo conforme a gente quer, então também vou complicar ele ali um pouquinho para ver se ele se compromete. Jesus passou por isso, né? Tantas vezes. Sim. Se você me permite, antes da gente continuar no texto, eu queria trazer uma mensagem que tem aqui, que é do Vida Feliz, de Joana de Ângeles, que diz assim: nunca retribuas maldade com vingança ou desforço. O homem mau se encontra doente e ainda não sabe. Dá-lhe o remédio que minorará o seu aturdimento, não usando para com ele dos recursos infelizes de que ele se utiliza para contigo, né? A retribuir o mal com o mal. Se alguém te ofende, o problema é dele. Quando és tu quem ofende, a questão muda de configuração e o problema passa a ser teu. O ofensor é sempre o mais infeliz. Conscientiza-te disso e segue tranquilo, né? Então, que a gente possa seguir, né, com esses conselhos de Joana, né? Que realmente a gente entenda que quando a gente ofende, o problema vai ser nosso, né? Muitas vezes o mais prejudicado somos nós,
Não aquele que a gente ofende, porque a gente fica querendo isso. Eu quero mais é que ele se ferre. Nossa, a gente tá, né? A gente tá se prejudicando mais ainda, né? Como você falou anteriormente ali, né? Tem essa questão toda quando a gente perdoa, né? Só que mesmo que o outro nos perdoe, né, as nossas ofensas, né, a gente ainda continua com uma dívida conosco, uma dívida digamos assim, com o universo, que é o consciente coletivo, né? Então, Sim, um dia nós teremos que espiar aquilo, né, que nós praticamos, para que a gente realmente aprenda a lição, por mais que o outro nos exatamente. ofenda, né? Claro que aí a gente vai entrar em todas as nossas questões de atenuantes e agravantes, né? Porque a gente vai poder atenuar, né, dependendo da nossa conduta, mas a gente pode também agravar. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Que é aquilo que a Exatamente. gente pratica, Já um dizia dia... o filósofo lá do México, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Você sabe quem disse isso? Não. Alguém sabe? Será quem disse isso, gente? Só eu que vi Chaves. Seu Madruga que dizia isso. Caramba, eu não sabia. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Vamos lá, Sérgio. Muito bom o acréscimo que você trouxe aí do Vida Feliz. Eu nem sei onde é que você parou aqui. É o último parágrafo. Fora, pois. Então sou eu, vamos lá. Fora, pois, com esses costumes selvagens. Fora, pois, com esses costumes selvagens. Fora com esses hábitos de outros tempos. Nossa, ele está sendo bem, né, incisivo. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: fora da caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita seja capaz no futuro de ceder ao impulso da vingança, a não ser para perdoar. Jules Olivier, Paris, em 1862. Então, assim, é uma chamada que não é uma chamada para todos, é uma chamada para os espíritas. Por quê? Porque aos espíritas já foi dado a conhecer tudo isso, né? Se a gente chegou até aqui na leitura, e se a gente leu desde o início do Evangelho, a gente não pode mais dizer que a gente não sabe dessas coisas, né? Então é por isso que ele diz que, assim, você se intitula espírita, você não tem o direito, né, de se equivocar. Quer dizer, a gente até se equivoca, mas a gente precisa se vigiar para que se equivoque cada vez menos, porque a nossa responsabilidade é muito maior. É muito maior do que aquele que empunha uma faca e vai lá se vingar mesmo, né? Às vezes um pensamento que eu faço, desejando o mal do outro, tem uma gravidade maior do que aquele que lá pega uma peixeira e vai vingar a família, porque desconhece, né, tudo isso. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa noção de justiça, de olho por olho, dente por dente, né? Porque Deus sabe que Sérgio, Dora, a gente aqui assistindo o Evangelho, já tem o conhecimento que a gente sabe que não é para fazer mau uso dos nossos pensamentos, do nosso livre-arbítrio. Então, se for botar numa balança, a gente tem muito mais culpa do que aquele que não sabe e que está cometendo algumas atitudes equivocadas. Mesmo que, aos olhos da humanidade, as atitudes daquele irmão sejam mais graves, vamos dizer assim, né? Mas aos olhos de Deus, a nossa culpabilidade, ela está mais acentuada, né? Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a nossa justiça a gente mede com os olhos humanos, com os olhos da matéria. E é Deus, em sua justiça, sabe, a sua sabedoria máxima, por excelência, é que sabe a cada um as obras que deverão ter, né, ou colher. Acho que é isso. O nosso conhecimento, né, é inevitável. Nós temos que buscar sempre o conhecimento. Só que, com o conhecimento, nos traz a responsabilidade, né? Sim. E a nossa responsabilidade, para nós espíritas que a gente estuda, a gente sabe muito bem. Se estamos aqui aprendendo, é porque a gente precisa pôr em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo. Claro que a gente aqui não adianta dizer, mas você é espírita e está fazendo isso.
às vezes a gente ainda está fazendo algumas coisas que ainda não estão completamente dentro da doutrina espírita, porque a gente está ainda no caminho, se esforçando para chegar lá, né? Como bem diz Kardec, conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para dominar as suas más tendências. Ele não fala, conhece o espírita por ele ser perfeito. Não é isso, né? Então, Sim, nós todos estamos no caminho, fazendo um esforço para conseguir chegar lá. A gente está aqui já nesse capítulo aqui, né? Justamente sendo chamado novamente a atenção, né? Justamente aqui nesse início aqui do parágrafo, né? Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos, né? Então, isso é para chamar mesmo a nossa atenção, né? Para sim. que a gente, vamos rever a nossa conduta. E estamos numa época boa, né? Tudo isso que está acontecendo chama atenção para a gente repensar, né? Justamente, exatamente. Né? E é fora mesmo, porque infelizmente, se a gente continuar com esse tipo de comportamento, a gente vai estar fora da Terra daqui a pouco, né? Exatamente. Não vai Vamos ser ser compatível. convidados, vamos ser convidados a reencarnar em outro plano, né, em outro Exato. planeta, porque nós não estaremos mais compatíveis com a psicosfera do planeta Terra. A Luiane comentou aqui que a gente espírita tem mania de se justificar usando a doutrina, dizendo assim, estou em evolução e aprendizado, sou um espírito imperfeito, né? Vestindo a carapuça da imperfeição e deixando para a próxima encarnação algumas coisas. Não, isso eu resolvo na próxima, né? Procrastinando, Aham, sim. mas o tempo urge. O tempo urge, a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem agora, né? Reconcilia-te com o teu inimigo o mais breve possível, porque a próxima oportunidade pode demorar muito. E é igual Sim, bola de neve. Ela só vai crescendo, né? Infelizmente. exatamente. É isso, nossa, gente. Falamos. Eu olhei o tempo agora, estava preocupada de ter me perdido. Até que ainda temos aí 15 minutos. Que Sim, bom, sim. que coisa Sim, boa. verdade. Exatamente. Tá bom, o tempo tá bom. Mas Então, que a meu gente amigo, possa refletir, né, nisso tudo que a gente falou aqui hoje, né? Foi a questão da vingança, que a gente realmente entenda, né? Tudo aquilo que a gente vem estudando até o momento, que a gente consiga refletir, né? E evite essas pequenas vingançazinhas, né? Porque quando você vê aquela vingança, o cara te dá um tapa na cara, né? E você vai lá e revida, ou você tenta, é uma coisa franca, né? Digamos, a pessoa te ofende e você procura a resposta, né? Isso às vezes cria, né? Digamos, a pessoa te ofende, você vai lá e tenta, né? Se você também ofender, você está retribuindo mal com mal, digamos assim, né? Mas é sim, muito menos pior, às vezes, né? Porque às vezes pode ter consequências mais graves, mas se é aquela coisa mais velada, né? É pior ainda, que a gente preste atenção, porque isso às vezes a gente não presta atenção, né? Como a gente falou aqui hoje, né? A gente às vezes não presta atenção a essas pequenas vingançazinhas que a gente está fazendo, está espalhando essas sementes negativas ao longo do caminho, e aí aquela pessoa que antes era cercada de amigos, era cercada de pessoas que compactuavam e sabiam do que era aquela pessoa, começa a pôr em dúvida, né, tudo aquilo, todas as obras que às vezes aquela pessoa construiu, porque uma outra pessoa, um outro irmão, na intenção de cometer essa vingança, saiu espalhando, né, notícias falsas, maledicências, né, tudo em prol da vingança, né?
Então, que a gente Exatamente. tome muito cuidado com isso, né? Porque né, nenhum de nós, né, tem o conhecimento real do íntimo daquela outra pessoa, né? Nós viemos com esse véu do esquecimento, sagrado véu do esquecimento, justamente para que a gente possa praticar essa benevolência, essa indulgência, essa caridade para com o outro, né? Tentar realmente praticar o bem. A Fabi colocou ali que e quando a gente tenta, mas a pessoa fica endurecida, né, a qualquer tentativa de aproximação que a gente faça. Na verdade, a gente não tem como entrar dentro do outro, né, e mudar o outro. Isso a gente não tem como fazer. Mas a gente tem como fazer a nossa mudança em relação ao outro, né? Então, se a gente está conseguindo fazer as nossas preces para aquela pessoa, se a gente consegue emitir bons pensamentos, desejar o bem àquela pessoa, a gente está liberto, né? O outro, infelizmente, só quando o outro se libertar, né? A gente não consegue, nem quando a gente perdoa o outro. Às vezes a gente perdoa alguém sem aquela pessoa nem pedir desculpa, né? Tão orgulhoso, nem pediu desculpa pra gente, mas a gente, dentro da gente, não está sentindo mágoa, não está se sentindo ofendido, dissipou qualquer coisa que tenha acontecido, então você já deu o perdão sem a pessoa vir pedir, né? Então você se liberta disso. Mas o outro, infelizmente, só quando acordar para a vida, né? Só quando ele despertar, né? Não tem jeito. Eu sei que agonia um pouco, principalmente quando é alguém que a gente ama, que a gente fica assim, pelo amor de Deus, acorda, fazer igual a Angélica falou ontem, né? Jesus, cadê você aí dentro desse irmão? Acorda, né? Mas é o tempo de cada um, é o despertar de cada um. E as nossas preces, elas têm que ser feitas não porque a gente está se sentindo numa situação assim superior, eu já te perdoei, mas porque a gente sabe o quanto que a pessoa afundada no orgulho, no rancor, o quanto que aquilo ali vai gerar sofrimento, né? Imagina se essa pessoa, Deus me livre e guarde, desencarna hoje, né? O quanto que aquilo vai gerar sofrimento na própria consciência do sujeito no plano espiritual. Então é um sofrimento moral que às vezes dói muito mais do que uma agressão física. E é por isso que a gente tem que rezar e orar muito para que aquela pessoa desperte, né? Enquanto é tempo. É por isso que Jesus nos dizia isso. Né? Reconcilia-te enquanto está no caminho, porque é aqui a oportunidade, né? Não adianta depois a gente cair em si, meu Deus, só agora eu caí em mim, né? Então reconcilie-te agora, faça agora, não deixe para depois. E é assim, a gente faz a nossa parte, não dá para entrar dentro do outro e obrigar ele a modificar, né? Sim. E eu lembrei agora você falando de um irmão que teve lá na SESC fazendo uma palestra, né? Eu não lembro quem foi, mas ele falava assim, né? Que às vezes a gente torce, né, para aquele inimigo, tomara que ele morra logo para sair do meu caminho, para eu não ter mais desavença com ele. Mas a gente tem que torcer justamente ao contrário, né? A gente tem que torcer para que ele viva bastante, para que eu consiga ainda nessa oportunidade aqui me reconciliar com ele. Né? Exato. Por mais difícil que ele seja, que a gente não tenha esses pensamentos, porque se ele desencarnar, né, acabou a oportunidade agora. E aí, como eu falei antes, quando que a gente vai ter essa oportunidade? A gente não sabe, né? Então que a gente realmente tente o mais breve possível. E a gente realmente não precisa trazer ele para o nosso ciclo de amizade, né? Aquele inimigo, né? Falando do inimigo. A gente não precisa trazer ele para o nosso ciclo de amizade, virar o best friends, né? Mas a gente já emitir bons pensamentos, pedir para que ele siga o caminho dele do bem, já é uma boa conduta. Exato. E outra coisa, né? É ter a paciência do tempo. Tudo bem, o tempo urge, reconcilia-te agora, o quanto antes, mas é uma via de mão dupla, né? Se o outro não te dá acesso, você não tem como chegar. Mas espera, aguarda, porque o tempo, ele é o melhor advogado, ele é o melhor juiz. Com o tempo, tudo se assenta, às vezes aquela mágoa, aquela coisa, toma outra proporção. A gente olha para trás, às vezes, e pensa assim, em algumas
questões que a gente teve, hoje, com a maturidade de hoje, você já consegue olhar para trás e falar assim, meu Deus, mas que bobagem, gente, eu me aborreci por causa disso, sabe? Então o tempo, ele amadurece a gente, ele amadurece o outro, né? E de repente, num outro momento, você consiga ter um acesso melhor àquela pessoa, né? Consiga chegar, conversar e consiga ser melhor recebido na sua intenção. Então, Sim. vamos pedir a Deus realmente que eles vivam bastante, para que tenham esse tempo e que a gente ainda consiga ter acesso a eles durante esse tempo, né? Sim. A Claudinha de Nilópolis está dizendo que quer agradecer o café, porque ontem passou por uma situação em que, mesmo tendo tanto tempo de conhecimento da doutrina, teria errado, mas lembrou dessas manhãs e não errou, né? Que coisa boa, muito bom. Muito Eu esqueci bom. de falar que hoje é aniversário da Virgínia, que assiste o café. Eu não sei se ela está aí ainda, mas ela estava assim que a gente entrou. Então, parabéns, feliz aniversário, Virgínia. Ela queria saber quem é que ia estar hoje aqui. E aí eu falei para ela que era o Plum. Não sei se ela ainda está online, mas de qualquer forma. Feliz aniversário para ela aí. O nosso parabéns. Sim. Só complementando aquilo que você estava falando, que a gente se coloque também no lado do inimigo, né? Que muitas das vezes nós é que somos essa pessoa enrijecida e que não estamos permitindo que o outro chegue até nós, né? Sim. Para que a gente possa se reconciliar. Então, que a gente também preste muita atenção nessa nossa conduta, nessa nossa disposição de perdoar, de permitir ser perdoados também, né? Que a gente preste também muita atenção nisso, porque a gente às vezes está buscando o outro, mas a gente esquece que tem outros também nos procurando para que a gente possa desfazer todas essas mazelas, né? Exatamente. E aí, sobre agora que foi dia 30, aniversário da Ovênia. Gente, eu sou péssima, eu tô ficando. Antigamente eu era píssica com coisa de data, né? Nossa, passava mal se alguém esquecesse meu aniversário. Mas agora eu não sei nem mais quase que dia é hoje. Então, quando for aniversário, comunica. Gente, é hoje meu aniversário. Fala sim, né? Que aí a gente parabeniza, a gente emite com muito carinho as nossas energias no bem. Então, hoje, parabéns para a Ovênia e para a Virgínia. Meu aniversário é dia 14, pode mandar bolo lá para casa. Pois é, só não pode mais soprar em cima do bolo em época de coronavírus. Soprar só eu que vou comer o bolo. Eu sopro, pronto. Essa é a estratégia. Eu vou soprar o bolo para não dar bolo para ninguém, só eu como. Exatamente, tá vendo? Então, você tem 8 minutinhos para fazer seu encerramento. Te agradeço demais por você ter aceitado mais uma vez o convite de estar conosco, acordar cedinho aí com a gente. Muito obrigada, foi uma delícia, foi leve e espero te ver muitas vezes ainda. Sim, com certeza, estaremos sempre juntos. Eu que agradeço aí pelo convite, é sempre muito bom a gente poder participar. Eu tenho tentado participar de manhã, escutando e tudo, mas é um pouquinho complicado para mim, né? Eu já te expliquei um pouco aí sobre isso, né? Mas sempre que posso eu estou acompanhando e quando é feito o convite eu venho aqui com muito prazer. É muito bom. Agradeço a todo mundo que esteve aí com a gente também nessa manhã, acompanhando esse café. E aí, para encerrar, eu trouxe uma coisinha aqui, que é sobre Sócrates, né? O grande filósofo Sócrates, né? Que fala sobre as 3 peneiras, né? Certo dia, Sócrates estava fazendo a sua leitura, né? Normal, e chegou um rapaz, né, até ele, todo apavorado, né, querendo contar algo. Queria falar porque queria falar algo para Sócrates, né? E aí Sócrates parou a sua leitura, olhou para o rapaz e perguntou para ele, né? O que você vai me contar já passou pelas 3 peneiras, né? Aí o rapaz olhou para ele e falou assim, 3 peneiras, né? Que é isso? Né? Não sabia do que se tratava. E Sócrates então falou para ele, sim, a primeira peneira é a verdade, né? O que você quer me contar dos outros é um fato?
caso tenha ouvido falar, a coisa deve morrer por aqui. Ou seja, se você ouviu falar, se não é um fato, não é uma verdade, morre por aqui. Ok, vamos assumir que seja verdade, né? Deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai me contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho, a fama do próximo? E aí o rapaz novamente ficou a pensar, né? E Sócrates continuou. Se o que você quer contar é verdadeira e é coisa boa, deverá passar ainda pela terceira peneira, né? Que é a da necessidade, né? Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Né? Então, a gente muitas vezes não passa, né, por essas três peneiras, tudo aquilo que nos chega, né? Hoje em dia que a gente está nesse mundo, né, de informações que nos chegam, informações de tudo quanto é lado, a gente na ânsia de ser o primeiro a repassar, né? Ah, eu vou contar, eu vou... eu quero ser o primeiro a dizer essa novidade. A gente se esquece muitas das vezes de passar por essas três peneiras, da verdade, da bondade e da necessidade, né? E acaba criando, às vezes, muito mais confusão do que um benefício, né? Como bem diz aqui, né? Que é o benefício para a comunidade, o benefício para o próximo, benefício para o planeta, né? E aí, para finalizar, o Sócrates fala assim, né? Se passou pelas três peneiras, conte. Tanto eu como você e seu irmão iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre irmãos, colegas do planeta. Né? Que a gente possa refletir sobre isso, né? Para que a gente realmente não cause mais problemas, porque até nisso é uma vingança, né? Às vezes a gente conta essa fofoca, essa informação, né, que a gente recebeu sem realmente saber se é verdade. E às vezes ela é verdade, né? Às vezes a gente sabe de um fato, de um amigo, de um irmão, de um colega, que ela foi algo grave, que aquele irmão cometeu. Mas qual a necessidade de eu passar aquilo adiante? Né? Às vezes eu quero passar adiante, por quê? Porque eu quero me vingar dele. Né? Então não há bondade nisso. Né? Que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso. Tá? Excelente. E aí a Então, gente aprende que a gente... gente fica bem caladinho, né, quando a gente começa a usar as peneiras. Exatamente. Vamos querer contar alguma coisa, opa, golinho de água na boca, não fala nada. Só que no meio virtual é segurar os dedinhos. Que às vezes o dedinho ali no Zap aí da vida, Instagram e etc., a gente quer logo passar adiante, né? Então, assim a gente pode fazer a nossa prece, que a gente possa, quem quiser, pode fechar os olhos para se concentrar melhor. Que a gente continue com essa harmonia desse café gostoso que tivemos aqui mais uma vez nessa manhã, junto de amigos encarnados e desencarnados. E agradecer a Jesus, nosso Mestre, aos nossos queridos anjos de guarda, a Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, por tudo aquilo que falamos, conversamos aqui na manhã de hoje, que sirva para acalentar os nossos corações e nos auxiliar nessa caminhada. Essa caminhada que muitas vezes é difícil, mas que tenhamos no Espiritismo, nas Tuas palavras, Mestre Jesus, nos Teus ensinamentos, o conforto necessário para nos dar forças e iluminar esse caminho tortuoso. Assim sendo, Mestre, te pedimos para que fique conosco hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Bom dia, mãe! Ela entrou no final aí.
Muito bom dia a Bom todos. dia a todos. Até breve, se Deus quiser. Muito obrigado, um beijo, um abraço.